Já foi feita a breve introdução, né? Então, vamos abrir a palavra. Mateus capítulo 25. Mateus 22. Mateus capítulo 22. Enquanto você procura aí, bom, nesta manhã eu estava aqui sentado ali e maravilhado com o louvor da igreja. O louvor está muito lindo, está muito ungido, muito afinado. Pessoal dos instrumentos, das vozes, está muito lindo. Eu fiquei emocionado. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não entendia nada de igreja, acho que eu era um ateu não praticante. Igreja para mim não era nem contra nem a favor, era algo inexistente. E eu me lembro claramente porque marcou muito na minha vida. Eu estava numa exposição agropecuária em Goiânia e havia um grupo de uma igreja fazendo evangelismo lá. E tinha um aglomerado de pessoas assim, e toda vez que tem um aglomerado tem alguma coisa interessante, né? E eu entrei naquele aglomerado ali para ver o que estava acontecendo. E aí havia um teatro e havia um louvor. Era uma coisa muito bonita. E eu gostei muito de tudo aquilo que vi e especialmente de tudo aquilo que eu ouvi. O quanto que o louvor naquele dia me edificou. Eu não sabia o que eu estava vendo nem o que eu estava ouvindo. Mas aquilo tocou meu coração de alguma forma. E alguma semente foi plantada naquele dia. Tanto isso é verdade que, apesar de já ter passado muito tempo, eu tinha 20 e poucos anos, eu me lembro disso até hoje. Uma memória muito viva a respeito do que Deus fez no meu coração naquele dia. Demorou muitos anos ainda para eu encontrar a igreja, para eu me converter, para eu entender o que era Jesus. Mas eu não tenho dúvida alguma que naquele dia foi plantada uma semente. E como nós estamos em congresso de família, e penso que num congresso de família, o Senhor ele deve nos exortar com alguma palavra que mude algo na nossa família, que transforme algo na nossa família. O homem sábio e entendido segundo a palavra de Deus, e isso eu aprendi também naqueles tempos, não é o homem que conhece toda a Bíblia, que é aquele cabeção que já leu toda a Bíblia várias vezes e que compreende e entende a Bíblia. Não. O homem sábio e entendido segundo a palavra de Deus é aquele cujos ensinamentos ele pratica, cujos ensinamentos que ele aprendeu, ele pratica. Então hoje eu quero que você aprenda, não que você aprenda porque você já sabe, na verdade que você se lembre, coisas que às vezes estão ocultas na sua vida e que vão ser trazidos à luz e que você pratique isso dentro da sua casa, porque eu creio firmemente que vai mudar a sua vida. Mateus 22, todos acharam? O grande mandamento, vocês já leram isso aqui 1000 vezes só essa semana, né? 22, 34, Mateus capítulo 22, versículo 34. Vamos ler mais na frente. 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Alguém perguntou para Jesus.
37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eis aqui a Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta manhã, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes eu ouvi, ao longo da minha vida, pregadores pregando, e eu não vou dizer que estão certo nem que estão errado. Eu penso que a gente lê e interpreta a palavra de Deus, e eu sei que muitos têm várias visões a respeito de determinados versículos. O mesmo versículo fala com você de formas diferentes todos os dias. Você lê um versículo hoje, ele fala ao seu coração de uma forma. Você lê o versículo amanhã, ele fala ao seu coração de outra forma. Você lê no ano que vem, ele fala ao seu coração de outra forma. E é por isso que a Bíblia é chamada de um livro vivo, porque todas as vezes que você lê, ele fala com você de outra forma. Isso é incrível, porque isso é verdade, e a prova de que isso é verdade é que todos os anos a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, todos os anos. E você não vê um filme várias vezes, você vê uma vez e pronto. Você não lê um livro várias vezes, você lê uma vez e pronto. E a Bíblia você fica lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e aquilo muda todos os dias. Isso é incrível. Então, eu sempre ouvi que não existe pecadinho nem pecadão, que existe é pecado, que existe a transgressão da lei. O que é o pecado? A própria Bíblia diz o que é o pecado. É a transgressão da lei. Qual que é a lei? É a Bíblia. Eu já ouvi falar isso muitas vezes, acho que vocês já ouviram falar também. Eu não concordo. Eu penso que há sim pecadinho e há pecadão. Há pecados pequenos, há pecados médios e há pecados grandes. E a própria interpretação da Bíblia, na minha opinião, é clara nesse sentido. O que eu estou falando não está escrito na Bíblia. Isso decorre da minha interpretação. Por exemplo, lá em Provérbios 6,33, está escrito que o adultério é um opróbrio que nunca se apaga. O que é um opróbrio? É uma vergonha pública, é um vexame que nunca se apaga. O adultério, ele é um pecadão. Talvez o pecado mais severo que existe na Bíblia. É um pecado com consequências permanentes. É um pecado que destrói a família, que destrói o entorno da pessoa, e que, se o cidadão tiver um ministério na igreja, destrói o ministério dele. E se ele tiver em posição de liderança, destrói a igreja dele. E aí a destruição ela é terrível, porque ela alcança inúmeras famílias dentro da própria igreja. E isso nunca se apaga. E o que eu estou falando aqui, muita coisa está passando pela sua cabeça e você está concordando comigo. É diferente, às vezes, de você proferir um palavrão, de você xingar, de você brigar, de você se exaltar, de você quebrar alguma coisa, enfim, de você praticar um pequeno pecado, entre aspas, que fica para o dia de ontem e aquilo passa. De você brigar com a sua esposa, de você tratar mal alguém, de você praticar um pequeno furto no seu trabalho, aquilo passa. É um pecado? Claro que é, vai ter sua consequência? Óbvio, mas são muito menores. Então, eu creio firmemente que há pecadinho e que há pecadão. E eu vou trazer para você aqui um pecadão. Um pecadão que às vezes a gente pratica e pratica todos os dias e que às vezes a gente não está muito atento para aquilo. Você pode abrir a sua Bíblia agora sim, em Mateus 25. Mateus 25, o Senhor Jesus ele conta uma parábola, que é a parábola dos talentos. E nessa parábola ele diz que um homem,
ele se ausentaria do país e ele chamou os seus servos. A um servo ele confiou 5 talentos ou 5 dinheiros, a outro servo ele confiou 2 talentos e a outro servo ele confiou 1 talento, segundo a sua própria capacidade. E a Bíblia diz que aquele a quem lhe fora confiado 5 talentos, ele saiu imediatamente e foi negociar os 5 talentos. E com esses 5 talentos ele granjeou outros 5 talentos. O que recebeu 2 talentos, Jesus contando essa história, disse que ele saiu imediatamente a negociar aqueles 2 talentos. E ele granjeou outros 2 talentos. O terceiro, que recebeu 1 talento, a Bíblia diz que, diferentemente dos demais, ele simplesmente enterrou. Ele não fez nada. Enterrou aquele talento. Passado um tempo, esse homem voltou e foi verificar como andavam as coisas. O que ganhou os 5 talentos, granjeou outros 5 talentos, foi elogiado por aquele senhor. Servo bom e fiel, ele foi chamado assim. O que ganhou 2 talentos, granjeou outros 2 talentos, também foi elogiado pelo Senhor. E ele disse, servo bom e fiel. O outro, que não fez nada, que simplesmente enterrou aquele talento, primeiro ele arrumou uma desculpa. Aqui no versículo 24, Mateus 25, versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui nós vemos a figura de um preguiçoso, sim ou não? Sim ou não? Um preguiçoso. E o preguiçoso, ele é mestre em arrumar desculpa para a sua própria preguiça. Então, ele disse, olha, esse homem é muito severo, eu vou enterrar aqui, não vou... Quando ele voltar, eu entrego e para mim está tudo bem. Claro que os outros que tiveram que multiplicar os talentos que receberam, tiveram que trabalhar de alguma forma para isso. Saíram para negociar. Saíram para atuar em cima daquele propósito que lhes fora confiado. Esse não, ele enterrou, arrumou uma desculpa para aquilo, a desculpa é suficiente, esse homem é muito bravo, então eu vou enterrar aqui, vou devolver e minha vida está tranquila. Mas ele não imaginava que a preguiça dele teria consequência. A preguiça dele teria a consequência da miséria, porque no final, o talento que ele havia recebido lhe foi tirado. E no final do versículo 28, está escrito, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Essa é a consequência da vida do preguiçoso, é a miséria. E ele foi qualificado, no versículo 30, de servo inútil. E além de ser qualificado como servo inútil, ainda foi lançado fora. Olha que coisa terrível. O pecado, ele é um pecadão. A preguiça é um pecadão. E eu vou tentar mostrar isso para vocês nessa noite. A Sabrina estava falando aqui do pastor Enedino. Cadê a Sabrina? O pastor dele é o pastor lá de Jair Guerra. E em 2005, o pastor lá de Jair Guerra me falou uma coisa
que eu nunca mais esqueci. Ele disse que ia na casa de um amigo, de vez em quando, e na casa desse amigo sempre tinha uma luz queimada. E ele voltava e a luz estava queimada. E ele voltava e a luz estava queimada. O sujeito tinha preguiça de trocar a lâmpada de casa. Essa palavra tem 19 anos. Isso diz respeito, Sabrina, à nossa vida. Aquela luz queimada, se ele tinha preguiça de trocar uma lâmpada queimada, que é a coisa mais fácil do mundo, imagina como estava o resto da vida dele. A preguiça de trocar uma lâmpada queimada. Se incomodava o amigo, que nem frequentava aquela casa, não morava lá, imagina os demais, como é que estava o resto da vida dele. Pecado de preguiça não tem nada a ver com você querer ficar dormindo mais um pouquinho, assistir uma Netflix mais um pouquinho. Há pecados de ação e de excesso, mas há pecados de omissão também. E a preguiça, ela é um pecado de omissão severo. É a incapacidade de fazer o bem, é a incapacidade de você fazer o que for preciso. É a incapacidade de você atuar no mundo que Deus te colocou. O que é fazer o que foi preciso? Aí a Bíblia traz milhares de exemplos. Já começa lá com Adão e Eva. A Bíblia diz no casamento: unirá o homem à sua mulher, deixará pai e mãe, será uma só carne. Aí a Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa, que a esposa tem que ser submissa ao marido. Amigo, se você tiver preguiça de amar a sua esposa, não vai dar certo. Mulher, se você tiver preguiça de ser submissa ao seu marido, não vai dar certo. Filhos, está escrito, honrar pai e mãe. Se tiver preguiça de honrar pai e mãe, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pais, não levar os vossos filhos à ira. Pais, ensinar o caminho para os vossos filhos. Se você não fizer isso, tiver preguiça, não vai dar certo. No seu trabalho, está escrito lá que você deve trabalhar para o seu patrão como se estivesse trabalhando para Deus. Se você não se esforçar a esse ponto, não vai dar certo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E você pode ir para todas as áreas da sua vida. Qual foi o primeiro versículo que a gente leu aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se esforçar no amor a Deus, se você não se esforçar no amor ao seu próximo, não vai dar certo. E quando é que você não se esforça? Quando a preguiça atua. Aí você pode dar um nome para o que você quiser. Como o servo lá da parábola dos talentos, ele deu a desculpa dele. Ele deu a justificativa dele. O homem é bravo, vou enterrar, está ok. Mentira, é preguiça. Só hoje aqui eu ouvi 2 testemunhos tremendos, da Julieta e da Sabrina, que salvaram seus casamentos. Porque atuaram conforme o propósito de Deus. Se elas ficassem com preguiça de atuar, o que teria acontecido? Elas não estariam aqui ou estariam aqui com outros. Deus, ele fez o mundo e colocou o homem. Assim foi desde Adão. Quando Adão abriu os olhos, o mundo já estava criado, já estava tudo lá. Ele só teve que continuar com o propósito de Deus na vida dele. E preste atenção, o que eu estou falando aqui não é só espiritual. É espiritual, é material, é familiar, é no trabalho, é no estudo, é na família, seus amigos, tudo da sua vida. E a vida de Adão não era uma vida só espiritual, não. Ele tinha que cuidar do jardim, ele tinha que dar nome para os animais, ele tinha um trabalho para poder fazer ali. Você é a mesma coisa. O dia que você nasceu, saiu do ventre da sua mãe, todos aqui, nós nascemos da mesma forma. Quando você abriu o olho, o mundo exterior já estava pronto. Gostando você ou não.
Quando a Mariana, minha primeira filha, nasceu em 2003, o presidente era o Lula, gostando ela ou não. Você tem que conviver com esse propósito. Eu era quem eu era, a Valéria ela quem ela era, a gente morava onde morava, a gente tinha o carro que a gente tinha a família que tinha, família a gente não escolhe, e você tem que atuar nesse mundo sem preguiça, e fazer o que for preciso, inclusive com o seu trabalho. Lá também em Gênesis capítulo 3 está escrito que você tem que granjear o seu sustento mediante o seu suor. Se tiver preguiça, não vai dar certo. Eu vou mostrar os versículos para vocês, talvez alguns vão ficar espantados. Então nós somos continuadores, nós não criamos nada, nós não geramos nada, o Senhor criou todas as coisas, o que é muito mais difícil. O que a gente precisa é ter entusiasmo e tomar decisão de agir, de atuar onde for preciso. E onde é preciso, repito, no seu relacionamento com a família, seu trabalho, seu casamento, seu estudo, seu tudo na sua vida, até a sua lâmpada queimada de sua casa. Nada pode ser motivo para você ter esse pecado da omissão. Porque há muito a ser feito, sempre há muito a ser feito. Todos os dias nós acordamos tendo muito a ser feito. O preguiçoso / procrastinador é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto o preguiçoso quanto o procrastinador, eles vão ter a mesmíssima sorte. Não vai dar certo, alguma coisa vai dar errada. Por quê? Porque não fez o que precisava ser feito. E a Bíblia tem centenas de exemplos de pessoas que fez o que precisava ser feito, ou às vezes nem precisava ser feito, mas por causa de um chamado divino ele acabou fazendo. Como por exemplo, já começo com Moisés, estava com 80 anos e foi chamado para libertar o povo. Ele estava tranquilo lá na terra de Midian, casado com seu sogro lá, cuidando dos seus animais, feliz da vida. E de repente Deus tirou ele do conforto para poder libertar o povo da escravidão do Egito. Depois veio Josué, que teve que conquistar a terra. O exemplo, um dos grandes exemplos de antipreguiça desse tempo, eu não sei nem se existe essa palavra antipreguiça, mas se não existir, está criada, pastor Ramalho, agora, com a autoridade que eu tenho sobre esse altar, está criada a palavra antipreguiça. A antipreguiça de Noé, aquilo é. Aquela eu não dou conta não, tá, gente? Aquela lá, se Deus falar, constrói a arca, eu não sei se ia sair, não. Então, vamos respeitar até os níveis de fazer o que precisa ser feito, porque ali é extraordinário. A antipreguiça de Noé, a antipreguiça de Neemias é outro negócio espetacular. O cara era apenas o copeiro do rei e foi reconstruir as muralhas de Jerusalém. Como, gente? Então, tem alguns exemplos aí de antipreguiça, né? Valéria falava sobre Jonas aqui, né? Jonas é um exemplo de preguiçoso. Ele primeiro atuou o modo preguiça dele, né? Deus falou para ele pregar, ele fugiu. Então, ele ativou o modo preguiça, só que ele foi cercado, viu que não tinha jeito. E depois ele mudou de opinião. Mas tem dezenas, centenas de exemplos. Eu vou parar com o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Ela estava grávida de Jesus, e a Bíblia diz que ela foi para outra cidade de Judá, subiu as montanhas para se encontrar com Isabel, que estava grávida de João Batista, porque ela já era idosa, a gravidez dela já estava mais avançada, e Maria foi lá para ajudá-la na sua gravidez, talvez nos seus últimos dias, não sei, e Isabel recebeu ela dizendo assim, que devo a honra de receber a mãe do meu Senhor. Elas já sabiam disso.
Ela podia ter falado assim: para que eu vou lá? Eu sou mãe de Jesus, do Senhor, do Salvador. Vou ficar aqui na minha. Eu tenho que ser servida. Ela foi lá servir. Quando você acha que o primeiro exemplo de servidão vem de Jesus, não, vem da mãe dele. E ela foi para outra cidade, ela subiu as montanhas, ela estava grávida, e todos sabem das dificuldades daquela época. Não é hoje que você pega um carro, pega um avião e vai para Goianésia, não. Não é assim, não. O para ir para Goianésia hoje, pastor, estava enrolado, ia ser no lombo do jegue. Não tinha jeito. Então, com toda essa dificuldade, ela atuou o modo anti-preguiça dela e foi fazer o que era preciso de alguma forma. Porque a preguiça é uma forma de egoísmo também. A preguiça, você está dizendo para si mesmo: não, o seu problema não é o meu problema, o seu problema é seu. Ir até você é um desconforto para mim. Confortável é eu ficar onde eu estou. O que importa é a minha necessidade, não a tua. A minha necessidade é que importa. A minha necessidade, ela vem em primeiro lugar. Que o pecado da preguiça, ele é um pecado contra si, contra o próximo e contra todos que estão à sua volta. Como você pode amar a Deus se você é preguiçoso? Porque o amor que a Bíblia prega não é amor de sentimento, é amor de ação. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Como que você vai ver uma pessoa na rua necessitando de algum favor seu que você nunca viu e sentir amor por ela no coração? Você pode sentir até empatia, ou seja, se colocar no lugar dela, mas amor não, você nem conhece. O amor que o Senhor requer que você exerça é uma ação, um gesto, que é qualificado ou classificado como gesto de amor, de amparar, de ajudar, de estender a mão. Outro dia o sujeito chegou na igreja com a conta de luz, chegou: pastor, me arruma um dinheiro para eu pagar essa conta de energia aqui, me ajuda. Aí o pastor falou: vamos orar, meu irmão, vamos orar para Deus cegar o homem que corta a energia. Não aconteceu não, né? Aí eu separei aqui alguns versículos, eu vou ler, você não precisa abrir, que são vários, eu transcrevi aqui e peço desculpa para ler para vocês. Versículos que tratam sobre preguiça na Bíblia. Primeiro eu trouxe do dicionário, o conceito da preguiça. Aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica. Falta de pressa ou de empenho, morosidade e lentidão. Esse 3 aqui está mais ligado ao procrastinador. Mas olha só que qualificações horríveis, né? Ócio, vadiagem, prostração, moleza. É horrível isso aqui. Provérbios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente os versículos, e vou ler rapidamente mesmo, porque são mais de 20. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso? Assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 10, 4. O que trabalha com a mão preguiçosa empobrece. Provérbios 12, 24. A mão diligente dominará, mas o preguiçoso acaba em trabalhos forçados. Provérbios 13, 4. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Provérbios 19, 15.
A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer de fome. Provérbios 20, 13, parte inicial. Não ames o sono e a preguiça, para que não empobreças. Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Provérbios 23, 21. E a sonolência e a preguiça cobrirá de trapos o homem. Provérbios 24, 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Apliquei ao coração ao que vi e aprendi uma lição do que observei. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como homem armado. Aí Salomão repete aqui em Provérbios 24 o que ele já havia dito lá em Provérbios capítulo 6. Eu fico imaginando se o pastor Ramalho, com a obra que ele tem, que é uma obra muito difícil, é um dom de Deus, se fosse um homem preguiçoso. Pastor Ramalho, ele tem que matar uns 3 ou 4 leões por dia e deixar uns 4 ou 5 amarrados para o dia seguinte. E 2 elefantes, disse ele aqui. Pastor Ramalho, se não matar 2 ou 3 leões por dia, hoje não. O que vira o dia de amanhã? Vamos lá que tem muito ainda. Eclesiastes 10, 18. Pela preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa tem goteiras. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você imaginava que tinha tanto versículo sobre preguiça na Bíblia? O problema é que a preguiça, ela faz com que os problemas que a preguiça não deixa você resolver, permanentes. Aquilo que você precisa agir, atuar na sua vida, se você não o fizer, ele não desaparece. O leão que você não matar naquele dia, ele vai continuar vivo e te atormentando. Percebe isso? A lâmpada que você não trocar, ela vai continuar queimada, apagada lá naquele lugar. E o preguiçoso, ele tem sempre muitas desculpas. A gente leu a primeira desculpa do preguiçoso lá na parábola dos talentos. E aqui traz algumas desculpas também. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Então ele não sai porque tem um leão lá fora e ele está com preguiça. Quem usou a palavra preguiçoso aqui foi o próprio Salomão. Na verdade, esse leão aqui, ele faz uma analogia a uma dificuldade, a um obstáculo, a uma luta. Eu não vou sair de casa porque aqui está tranquilo, aqui está cômodo. Lá fora, a luta. Se eu sair, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, é melhor eu ficar aqui. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não lavra na estação própria. Pelo que na cega ele busca, mas nada encontra. Provérbios 26, 16. Um preguiçoso muitas vezes não dá ouvidos às boas razões apresentadas por outra pessoa. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Mateus 25, versículos 24 e 25, que foi o versículo que a gente já leu e eu vou ler de novo. Mas chegando também o que se receber um talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. E a preguiça também, muitas vezes, está relacionada a conversas fúteis. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Atos 17, 21. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Ou seja, os estrangeiros e atenienses nessa circunstância aqui,
além de preguiçosos, porque não faziam nada, eram o quê? Fofoqueiros. Andando de casa em casa. 1 Timóteo 5,13. Além do mais, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não devem. Aqui falando das viúvas, ociosas, que não faziam nada, preguiçosas, e andavam fazendo a mais o quê? Fofocando da vida alheia. A preguiça também causa desperdício. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assa a sua caça, mas o bem precioso do homem é ele ser diligente. Provérbios 18, versículo 9. O negligente na sua obra, que é o preguiçoso, é irmão do destruidor. Lucas, capítulo 15, versículos 13 e 14. E aqui Jesus conta a história do filho pródigo, que o pródigo nada mais é do que um tremendo de um preguiçoso. Ele pediu a parte que lhe cabia da herança e foi fazer o quê? Usufruir. Foi gastar um tremendo de um preguiçoso, de um gastão. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Viver dissolutamente é como vive o preguiçoso. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Por que ele começou a padecer necessidade? Porque nós lemos que a consequência da vida do preguiçoso é o quê? A miséria. Simples assim. E a reputação do preguiçoso, hein? Reputação do preguiçoso afasta as pessoas dele. Ninguém quer ficar perto de um preguiçoso. Estão lembrando do cunhado preguiçoso aí, né? Do irmão preguiçoso, da irmã preguiçosa. Estão lembrando aí? Quando você pede alguma coisa, é mais barato não pedir, sim ou não? Sim, né? Sim. Provérbios 10, 26. Vejam se não é exatamente isso aqui. Você pediu alguma coisa para o preguiçoso. Como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. É isso ou não é? Provérbios 25, 19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no preguiçoso, no tempo da angústia. Vocês estão rindo porque vocês estão concordando ou não? Foi Salomão que escreveu, tá? Não foi eu, não. 2 Tessalonicenses 3, 10. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Isso aqui Paulo já estava irado. Ele chegou num ponto que ele não aguentava mais. O preguiçoso, ele não trabalhava e comia, não trabalhava e usufruía. Quando chegou nesse ponto, ele deu a ordem. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Por que o preguiçoso ele é automaticamente um fofoqueiro? Porque ele tem tempo livre. Ele tem tempo livre. Então, vocês veem que tem vários versículos que a preguiça é ligada à fofoca. É o que sobra. Bom, hoje ainda tem o videogame, né? Hoje ainda tem o meme, né? O cara fica no celular vendo meme, pronto. Se a Bíblia fosse escrita hoje, Paulo ia ter escrito aqui, ó. Alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes vendo meme o dia inteiro. Ele escreveu isso aqui. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Para superar a preguiça, nós precisamos identificar o que precisa ser feito. E é muito simples, é só você olhar em volta. Você olhando em volta, você vai ver a lâmpada queimada.
Isso diz respeito a tudo mais na sua vida, é apenas uma analogia. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Ela não tem superior nem oficial nem dominador. Contudo, no verão, prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ninguém precisa mandar você fazer o que você precisa fazer. O que precisa ser feito, se você tiver alguma dúvida, olha na Bíblia. O que você precisa fazer no seu casamento, se você é homem, amar sua mulher. O que você precisa fazer no casamento, se você é mulher? Auxiliar o seu marido, ser ajudadora, adjutora, se submeter. Se você é filho, honrar pai e mãe. Se você tem o seu trabalho, trabalhar para o seu patrão como se trabalha para o Senhor. Se você é homem, pai de família, ensinar os seus filhos. Ser o provedor material, espiritual e da paz no seu lar. Todas essas coisas. Está escrito. Se você tiver dúvida, é só buscar que a Bíblia tem. Eu nunca vi, até hoje, nenhuma solução que a Bíblia não desse. Eu nunca vi. E hoje eu estou querendo dar só uma solução para a sua vida, para um ponto na sua vida que é transformador, que é lançar fora a preguiça. Provérbios 10, 5. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é uma estrada real. Olha a diferença, é uma diferença absurda. Será que você consegue enxergar? O caminho do preguiçoso é cheio de espinho. O caminho do reto, que faz o que precisa ser feito, é vereda real. Não é qualquer caminho, perceba isso, por favor. Se você levar pelo menos esse versículo para a sua casa hoje, eu fico satisfeito com você. A vida do preguiçoso, o caminho é cheio de espinhos. E o caminho do reto é uma vereda real. Olha a distância, é uma distância olímpica, é uma distância absurda. Provérbios 31, 27. Aqui está falando da mulher virtuosa. É um versículo daquele trecho da mulher virtuosa, que diz que ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. E a palavra começa a exortar, a colocar para frente a todos nós. Devemos fazer as obras daquele que me enviou quando é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso aqui é um versículo de antipreguiça. Eu li alguns de preguiça e estou lendo alguns também de antipreguiça. Que, se vocês não se lembram, foi a palavra que eu acabei de criar. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas a um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo de antipreguiça. Filipenses 3,13. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 7, 29. Paulo diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Quando é que você deve parar com a preguiça? Amanhã? Hoje. Pastor Silvio chegou aqui que horas por causa do churrasco, pastor Silvio? Que horas? 7 horas da manhã o pastor Silvio estava aqui por causa do churrasco. Já pensou se fosse preguiçoso? Vocês não iam ter churrasco. Simples assim. Ou então vocês iam jantar churrasco.
Eclesiastes 9:10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua preguiça, faze-o conforme as tuas forças. Assim está escrito. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso aqui diz respeito à antipreguiça na área espiritual. 1 Coríntios 9:27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Mais uma vez, isso diz respeito à antipreguiça espiritual. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são maus, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Buscar a Deus, buscar se encher do Espírito Santo, é outro versículo de antipreguiça. Hebreus 6:12. Não desejamos que vos torneis indolentes, preguiçosos, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E por último que eu trouxe, tá? Ainda há muitos outros. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Que despertes o dom de Deus que há em ti, que é a preguiça. É isso? Não. Não. Que despertes o dom de Deus que há em ti, que é a antipreguiça. É o contrário. Se a Bíblia tivesse trazido um ensinamento para a preguiça, ser preguiçoso já seria um pecado, porque é a transgressão da lei, sim ou não? Mas trouxe dezenas. Se você for pesquisar realmente, você vai ver centenas. E se você for procurar de antipreguiça, você vai ver milhares. E as consequências, elas são terríveis, porque elas são permanentes. Enquanto você não trocar a lâmpada queimada, ela vai continuar como? Queimada. Ela é permanente. Enquanto você não atuar fervorosamente pelo seu casamento, cuidando dele, podando, adubando, aguando, se você tiver preguiça com isso, o desastre do casamento ele será permanente, até morrer. Porque aí para a morte já não há mais solução. Se você não atuar no seu trabalho de uma forma competente, fazer o que a Bíblia diz, trabalhar para o seu patrão como se fosse para o Senhor, aquilo vai ser um desastre no seu trabalho. Vai ser ruim. A preguiça atrai a miséria. E isso é permanente. Permanente. Por isso, digo e repito, que eu creio firmemente que há pecadinho e há pecadão. E repito, que eu falei no início, o pecado do adultério é pior ainda. É um opróbrio que nunca se apaga. A preguiça se apaga. Se você que é preguiçoso e procrastinador, deixar de ser preguiçoso e procrastinador hoje, isso fica para o seu passado, acabou. E a sua vida se transforma. Se você adulterar hoje, você carrega isso para o resto da sua vida, inclusive depois da sua morte. É terrível. Aí vem me dizer que não tem pecadinho nem pecadão? Claro que tem. Óbvio. Está claramente demonstrado. E o preguiçoso, ele é triste, porque as coisas na vida do preguiçoso naturalmente não dão certo. E quando não dá certo, a muleta dele é arrumar desculpa. Então, ele nunca vai admitir que é preguiçoso. Ele vai dizer que não vai sair de casa porque tem um leão lá fora. Ele vai dizer que não saiu para negociar o talento do seu senhor porque ele é um homem duro e severo, então ele prefere enterrar.
Ele não vai trocar aquela lâmpada que está queimada, porque tem outras 2 ou 3 que estão em volta que estão iluminando bem ou mal. Eu estou falando da lâmpada aqui várias vezes, mas não tem nada a ver com lâmpada, vocês estão entendendo? Sim, amém? É só uma analogia. E tem as pessoas que demonizam a rotina. O preguiçoso, ele demoniza a rotina dele. O preguiçoso, ele é adepto do happy hour, ele passa o dia inteiro esperando aquilo. O preguiçoso, ele passa a semana esperando o quintou, o sextou, agora tem um quintou. O cara já não consegue chegar nem até sexta-feira mais. Tem o quintou agora. É nova. É nova. Eu tenho visto esse neologismo há pouco tempo. Quintou. O cara já deitou ali. Já deitou com as cargas ali. Eu vou para a academia às 6 horas da manhã. Isso é anti-preguiça. Eu gostaria de estar dormindo 6 horas da manhã? Eu não vou mentir para os irmãos, não. Eu gostaria de estar dormindo 6 horas da manhã. Mas eu tenho que ter meu gesto de anti-preguiça logo cedo, porque senão eu estou lascado. Eu sei qual vai ser a consequência para o meu físico, que a minha profissão é uma profissão que não é braçal, é intelectual, então eu tenho que ter alguma hora para poder exercitar meu corpo. E é essa hora que eu posso, então eu tenho que fazer esse sacrifício aí. Isso faz parte da minha rotina e eu vou reclamar disso? Não. Graças a Deus que eu tenho saúde para me exercitar, graças a Deus que eu tenho um horário para fazer isso, livre, que é 6 horas da manhã, e graças a Deus que eu tenho um recurso financeiro para pagar uma academia. Ponto final. Vou lamentar? Não, mas tem gente que reclama. Dona Valéria às vezes chega atrasada, mas ela vai também. Pratica a antipreguiça. Mas o seu trabalho, as suas atividades, os seus labores durante o dia, você tem obrigações perante a sua família, perante a sua casa, perante o seu trabalho, perante a sua igreja, perante o seu hobby, o seu clube, sua roda de amigos, o seu quintou, o seu sextou, tudo isso demanda esforço. Se a gente começar a buscar argumentos para demonizar a nossa rotina, a gente vai sempre cair naquela armadilha do diabo. Eu preciso sair da rotina. O casamento é uma rotina. Sair da rotina significa adulterar. Ora, por que eu não posso fazer do meu casamento uma rotina bacana? A rotina é uma bênção. Imagina a rotina de Adão. Adão tinha uma rotina. E ele tinha que cumprir aquela rotina dele. Hoje à noite nós vamos falar outra coisinha sobre Adão, curiosa. Todos tinham a sua rotina. Todos os grandes líderes, todos os heróis da fé tinham a sua rotina. Precisamos entender que precisamos extrair o que é bom da nossa rotina, justificar pelo lado bom da rotina e fazer uma rotina prazerosa. Pode ser o que for. Foi o que Deus te deu ou onde você se colocou, que ninguém pediu para você estar lá. Então você não pode reclamar nem de Deus e nem reclamar de você pelas suas escolhas. Quem está entendendo, diga amém. Agora, para finalizar, nós vamos para as 10 dicas para a felicidade. Eu coloquei hoje na internet, no Google, aliás, eu vou ler para você. Me dá meu celular aí, amor, por favor. Eu coloquei no Google, livro de 10 dicas para ser feliz. Ok? Você está preparado? Então vamos lá. Aí tem as várias capas dos livros aqui. Eu coloquei imagens. Olha para mim, não olha para o seu celular, não. Aí eu vou ler só
os títulos dos livros aqui pelas capas, ok? Manual para uma vida feliz, guia para uma vida feliz, segredos para uma vida feliz, vida simples, dicas para uma vida minimalista e mais feliz, guia para uma vida feliz, segredos para uma vida feliz, pequeno manual de instruções para a vida feliz. Quer ser feliz? Dicas práticas para uma vida feliz. Viva feliz. 100 dicas para a felicidade. Antigamente era 10, agora já estão no 100. Santo Agostinho sobre a vida feliz. Diretrizes para a vida feliz. 108 dicas do Feng Shui para uma vida feliz. Quer ser feliz? Felicidade por acaso. Viver com saúde e felicidade. Guia para uma vida feliz. 127 coisas para ser feliz. A arte de ser feliz. E aí vai. 10 dicas para ser feliz. Esses milhares ou milhões de livros que existem te ensinando como ser feliz, significa o que para você? Que ninguém sabe como faz para ser feliz. Ninguém encontrou a receita do bolo. Ninguém. Você precisa de 2 neurônios, não mais do que 2. 2, para você entender que isso não funciona. Como é que o cara que mora lá em Pindamonhangaba vai escrever uma vida de como ser um livro de como ser a vida feliz e a vida te alcançar aqui em Águas Claras, pelo amor de Deus? O cara que mora lá em Ariquemes, lá em Atlanta, lá na Geórgia, o cara mora lá na Rússia, e o cara escreve um livro para você ser feliz ali no Areal, ali em Taguatinga, em Águas Claras, no Lago Sul. Gente, tem chance disso dar certo? Se isso desse certo, você não precisaria estar aqui e você não precisaria de Jesus, porque isso aqui anularia completamente boa parte do sacrifício de Jesus. Não no que diz respeito à salvação, que ele não ensina isso, mas ele traz a transformação da sua vida, ou é isso que ele diz que traz. Aí o cara vai te ensinar a comer linhaça, correr na praia, fazer exercício físico. Aí o cara está com câncer, está comendo linhaça, está fazendo exercício físico, está correndo na praia, está levando a vida saudável e está feliz. Está com o filho na droga, lendo aquele livro maldito e sendo feliz? Claro que não. Está com doença na família. 10 dicas para ser feliz. Eu vou ler o livro e vou ser feliz, apesar da doença na família. Isso não existe. A única felicidade que eu encontrei foi em Jesus. Não há outra felicidade. Você certamente não estaria aqui porque seria facílimo decorar, seja 10, seja 100, seja 127 dicas para ser feliz, você decoraria. E aí você seria feliz para o resto da vida. Só que, às vezes, o que você fez para ser feliz ontem, não é a mesma coisa que você tem que fazer para ser feliz amanhã. A vida é dinâmica, as coisas mudam. O que eu faço para eu ser feliz, não é necessariamente o que você tem que fazer para você ser feliz. Nós temos vidas diferentes, famílias diferentes, criação diferente, trabalhos diferentes, amigos diferentes, relacionamentos diferentes, filosofias diferentes, ideologia diferente. Tudo na nossa vida é diferente. Portanto, as mesmas soluções, as soluções que servem para um, não servem necessariamente para o outro. Aliás, não servem definitivamente para o outro. Cada um tem que buscar da melhor forma possível e da forma mais anti-preguiça possível, fazendo o que precisa ser feito, para poder alcançar a felicidade. E é assim que a Bíblia estabelece. Até porque a pessoa do sucesso que você eventualmente foi no passado, você pode não ser amanhã. No ano passado, você certamente, no seu passado, você às vezes foi alguém de sucesso, praticou atos conforme aquelas metas que o levaram ao sucesso,
Mas as metas hoje não são as mesmas. Os atos hoje que você tem que praticar não são os mesmos. E o sucesso talvez você não alcance mais como alcançou no passado. Ou o inverso disso tudo que eu estou falando. E a beleza da vida é essa, é a incógnita. Uma coisa eu tenho certeza, que se você fizer o que está escrito na Bíblia, vai dar certo. Isso é uma certeza inexorável, uma certeza absoluta, é uma certeza experimentada ao longo de todos esses anos ou milênios de existência da palavra de Deus. E a palavra de Deus, eu vou encerrar com esse versículo, te faz um convite para você largar a preguiça, para você largar o meio de vida preguiçoso. Às vezes, você não é preguiçoso 100% na sua vida. Eu quero chamar a atenção para que você jogue luz sobre aquela determinada atitude que você deveria ter tomado e não tomou. Sobre aquela determinado problema que você está procrastinando e que você não resolveu. Onde não está indo bem e que você precisa atuar. E está procrastinando. O procrastinador é, por essência, um preguiçoso. Aquela lâmpada que precisava trocar. Que você... Agora todo mundo vai trocar a lâmpada da casa hoje que está queimada, né? A bendita lâmpada. Eu vou ler 2 versículos, você não precisa abrir a sua Bíblia. Olha para mim, presta atenção. São 2 versículos muito conhecidos. Você leu esses versículos 10 vezes só essa semana. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quer? Diga, eu quero. Então você precisa ser um inconformado. Você precisa ser um inconformado. Não se conformar com esse século. Não se conformar com aquilo na sua vida que não está indo bem, que está emperrado, que você precisa atuar e que não atuou. Quando você não se conforma, isso é a mola da antipreguiça, que vai te ajudar a atuar a seu favor e a favor daqueles que estão à sua volta. Porque as pessoas que estão à volta do preguiçoso sequer suportam o preguiçoso. O preguiçoso se suporta porque ele não tem como sair do próprio corpo. Porque se ele pudesse, ele saía. Porque nem ele se aguenta. E Deus é tão tremendo, pastor Ailton, que a preguiça não mata. O sujeito vive a vida inteira contemplando a própria preguiça e a própria desgraça, e a própria miséria, e a própria destruição. Quando fala assim, gente, vai morrer de preguiça. Não vai. Não, os preguiçosos aí tá feliz da vida. Vai morrer de preguiça? Não vai. Vai contemplar, o sujeito morre de tristeza. Tristeza mata. Preguiça não dá nem câncer, gente. Preguiça o sujeito nem adoece. Mas o sujeito ele vai contemplar. Está escrito, vocês ouviram, eu li os versículos. Vai contemplar a miséria, vai contemplar a destruição, até morrer de veieira, de idade, de velhice, de avançada idade. Não se morre de preguiça. E ainda dependendo dos outros. É isso aí, pastor Denor socorreu aqui. E assim, 2 Coríntios 5,17, por último, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo aqui, ele é para todos os dias. Quem está em Cristo é nova criatura todos os dias. As coisas antigas se passaram todos os dias. Para mim, o que aconteceu ontem já são coisas antigas. E as coisas têm que se fazer novas todos os dias. Você percebe que no caso do preguiçoso, esse versículo não se aplica? Porque as coisas antigas elas não se fazem novas.
As coisas antigas, elas continuam ao longo da vida do preguiçoso. A lâmpada queimada, pastor Aldenor, ela continua queimada. Onde ele precisa atuar na vida dele, seja com filho, com pai, com esposa, com trabalho, com estudo, qualquer coisa que ele for fazer, com a casa dele, com o piso, com a grama que está alta, com a louça que não está lavada, com a cama que não está arrumada, tudo. Não se aplica esse versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Não passaram, as coisas antigas elas são permanentes na vida do preguiçoso. O preguiçoso, ele é um anticristão, porque ele é um pecador permanente. E esse versículo, por exemplo, que é tremendo na vida do cristão, que é novidade de vida todos os dias, não se aplica. Até nisso, ele vê a própria desgraça, todos os dias. E não só ele vê, como as pessoas que estão à volta. Conviver com um preguiçoso é como ter o dente quebrado. Foi o Salomão que escreveu, tá? Não foi eu, não. Então, isso é muito grave. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.